Que a paz esteja convosco, desculpa pelo atraso. Vamos lá, capítulo 5 de 1 aos Coríntios, as impurezas da igreja. Aí tem que tomar muito cuidado para falar disso, né? Mas vamos lá. Verso 1 em diante diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal alto praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo o irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu que julgar também os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Amém? Louvado seja Deus. Falar das impurezas, Paulo ele vem falando que ouvia-se falar de uma fornicação, e uma fornicação tal que ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. A gente vê aqui uma situação muito séria, né? Um cidadão, um homem, um membro da igreja que abusava da mulher do seu pai. Eu não vou entrar nesse critério da mulher do pai, né? Porque todos dizem que é a questão de ser a madrasta dele, né? Então ele deitou com a madrasta. A Bíblia não disse isso, mas a Bíblia também não diz que é mãe. Mas a gente sabe que o incesto também é uma coisa muito antiga, uma prática muito antiga. Então fica aí para os estudiosos explicar isso, que não é o que eu quero fazer hoje. Mas veja o verso 2. Ele diz assim: estáis inchado, e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E aí, irmãos, a gente precisa refletir, não é? Porque Paulo ele vem falando sobre a sabedoria de Deus nos capítulos anteriores, da divisão da sabedoria de Deus, do dom que nos é dado, não é? E tudo que nos é dado vai ser requerido, você sabe disso. E aí ele vai falar das coisas, né, de que Deus nos deu, da capacitação que Deus nos deu. E agora ele vem falando sobre uma coisa que está dentro da igreja. E o que Paulo fala no versículo 2 é que ele está triste, né? Está perplexo em ver que o tal não foi corrigido. Mas então, vamos olhar para a situação da igreja evangélica hoje. E eu não quero, de maneira nenhuma, me colocar acima de ninguém. Eu não quero, de maneira nenhuma, denigrir a ninguém, né? Eu volto sempre a dizer que Paulo, quando ele escreve ao Coríntios, ele afirma que a igreja é de Deus, mas precisava fazer algumas correções. Então, a gente precisa então entender isso. Uma das coisas que mais me perturba hoje em algumas igrejas é a mentira, não é?
a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E Jesus falou que quando a gente fala da mentira, é próprio do nosso pai. Eu fico muito nervoso com isso, irmãos, porque a gente vê muita coisa acontecendo hoje que não são verdades, né? Desde um testemunho mentiroso. Já vista quando eu mudei aqui para Francisco Morato, tinha um missionário andando por aqui, e assim que eu cheguei, ele, sei lá, foi para uma outra banda aí, né? Ele se intitula, acho que é ex-bruxo, e aí ele fala que ele foi o fundador do Comando Vermelho, né? E segundo ele, foi fundado na FUNABEM. Bom, não sei se isso procede, as informações que eu tenho da formação do Comando Vermelho não é essa, não é? Mas ele alega que foi ele quem fundou o Comando Vermelho. Eu já tive num culto e eu vi um rapaz dando um testemunho que Deus tinha libertado ele da cocaína. E ele disse o seguinte: olha, irmãos, eu cheirava um prato cheio de cocaína todos os dias. Bom, um prato cheio de cocaína, primeiro não é barato, né? Não é barato, precisa ter dinheiro para cheirar um prato cheio de cocaína. Ele disse que chegou a morar na rua e cheirar isso, né? Talvez pedir esmola possa ser que dê tanto dinheiro assim, não sei. Mas a cocaína ela é uma droga que quem já usou, né, sabe que ela tem um ponto limite. Diferente de algumas outras drogas, você pode ir usando até cair duro. A cocaína ela tem um estágio dela que o seu corpo já começa a rejeitar, né? Se você não tiver uma overdose, automaticamente seu corpo vai bloquear ali para que você não use mais. A sensação de mal-estar é tão grande que você acaba parando de usar. Um prato de cocaína, gente, ou ele cheirava talco, né? Porque um prato de cocaína é muita droga, gente. É muita droga. Você não tem, assim, se você não usou, quem usou sabe, né? Mas quem não usou, é muita droga de verdade para um ser humano usar. Todos os dias, como ele disse. Então, nossa, eu imagino como era a vida desse cidadão. E a gente sabe que é mentira, né? A gente sabe que não tem procedimento. Já vista também um missionário de um estado para cima aqui que disse que ele foi fazer um assalto e orou a Deus. Deus foi com ele no assalto. E ele estava dando louvores a Deus por isso. E aí a gente vê que eles colocam o nome de Deus em muita coisa, né? A gente vê, por exemplo, hoje, em alguns lugares mal administrados, e com muita prudência, eu vou dizer, Paulo, ao escrever a igreja de Coríntios, diz assim: a igreja é de Deus, precisa corrigir. Mas a gente sabe que em muitos lugares a direção ela é muito Deus me mandou fazer, né? Deus mandou eu fazer isso aqui. E aí ninguém questiona, né? Ninguém vai contra, porque Deus mandou, né? Para quem somos nós para combater a obra de Deus? Mas geralmente esse Deus mandou já é porque alguma coisa fora da Bíblia, já é por ser uma questão pessoal, né? E aí ele tem que usar o termo Deus mandou para dar aquele, opa, ninguém mexe, ninguém toque, porque o que eu estou fazendo foi Deus quem mandou. E aí você vê alguns absurdos que é praticado nisso, e que infelizmente às vezes você não tem como corrigir, né? Às vezes está acima da gente quem pratica tais obras, e fica meio que estreito isso. E aí tem uma questão assim que às vezes eu pego isso e é aquele fio de navalha que às vezes a gente tem que andar. Hoje a gente tem muitas pessoas que são intituladas, né, ministros, que têm o título de ministros sem ser. Estão usurpando um título, né? Usando sem ter direito à usurpação, né? Você se apoderar de uma coisa que não é sua.
E aí a gente vê que isso é praticado, e como Paulo diz assim, cara, me entristece, vocês não se entristecem por ter dentro de vós isso, que vocês não estão nem aí. A pessoa faz na sua cara e você não está nem aí. É como se você não tivesse o menor zelo da casa de Deus. É como o evangelho para você fosse nada, sabe? Um clube social. Então você não tem nada a ver com isso, sabe? Sei lá, é um sentimento muito ruim isso, né? E Paulo ele está repreendendo justamente isso. E aí entra numa questão que eu já tinha dito uma outra vez, que é a questão da decisão que nós devemos tomar, às vezes, de ir ou não em certo lugar. Eu me lembro que o jovem Mateus, uma vez, nós estávamos num projeto de oração e ia ter uma vigília e a mocidade estava projetando ir para lá, né? E aí o jovem Mateus foi ver lá o folder que anunciava lá a vigília, o trabalho de vigília, e ele voltou de lá e disse assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, faça. E ele disse assim, pastor, por que que não tem o nome de Jesus lá no cartaz? E foi muito automático assim, entendeu? Eu falei, porque ele não vai, não foi convidado. Mas eu falei aquilo de bate-pronto e depois eu fiquei pensando, né? Talvez Jesus não vá mesmo, né? Porque havia tantas situações, tantas situações complicadas que você questionava, né? Do evento em si. E aí você fica perguntando, será que Jesus estaria realmente lá, né? Porque eu acho muito complicado o seguinte, se eu descubro, por exemplo, se eu faço um evento, né? E a propaganda do meu evento, ela já é um engano, ela já é uma mentira. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que Deus vai se manifestar nisso. Por quê? Porque a raiz do evento é maligna, é mentirosa, é enganosa. E se eu coloco Deus numa questão, falo, oh, Deus vai estar ali, cara, tô vinculando Deus com a mentira, tô vinculando Deus, sabe, com a filha do próprio adversário. Então eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, né? E talvez se você tem uma visão bíblica, né? Uma visão bíblica diferente da minha, por favor, me apresente, porque é muito notório isso, gente. Não é uma coisa que está sendo feita por engano, né? A gente está vendo muita coisa acontecer, pessoas que vão aí praticando esse tipo de coisas e que ninguém corrige e que ninguém alerta, né? As pessoas, elas agem e para nós está tudo bem. Daí, é claro que dentro da igreja ainda tem um monte de outras situações, né? Irmãos enganadores, roubadores, como Paulo vai dizer aqui, né? Avarentos, a gente sabe que tem, né? Muitos avarentos, idólatras. Então, se Paulinho quebra-coco, tomara que não tenha ninguém com esse nome, né? Então, se Paulinho quebra-coco vem na igreja, o irmão participa. Se Paulinho quebra-coco não tá, então não é de Deus, né? Tem umas coisas assim, meio difícil, né, pra gente entender. É uma idolatria humana que a gente vai criando. E existe uma idolatria que é muito sério dentro do meio pentecostal, né? Qual é a idolatria? É o Deus que eu crio. Por quê? Porque quando eu digo assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu criei um Deus, como dizem os filósofos, a minha imagem e a minha semelhança. Então esse Deus que eu criei, eu posso servir do meu jeito. E quantos você conhece, quantos você já ouviu dizer isso? Eu espero que você nunca tenha feito. Se fez, por favor, peça perdão, se arrependa e liberte-se dessa idolatria, né? Quantos que fazem isso? Eu sirvo a Deus do meu jeito, né? Não existe isso. Só existe um jeito de servir a Deus e é o jeito bíblico. Fora isso, seja ele verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer pessoa que tenha uma visão fora da Bíblia para servir a Deus, eu não considero servo de Deus. Desculpa, eu só entendo Deus pela Bíblia e é o que Jesus me ensina. Então, tudo que está relacionado a Deus, para mim, tem que ter uma concordância bíblica, né? Uma base bíblica, porque senão fica difícil de eu acreditar.
Não que eu esteja certo ou errado, né? Não, como Paulo diz, eu nem mesmo a mim julgo, mas a minha fé é isso. Então, eu não ando nesses lugares, já disse para vocês, é difícil você me ver em alguns lugares. Eu conheço pessoas de diversos lugares, graças a Deus. Eu conheço pessoas de quase todos os ministérios, eu tenho amigos, né? Na congregação cristã, tenho muitos amigos da congregação, tenho amigos da Assembleia de Deus, tenho amigos da Paz e Vida, amigos da Brasil para Cristo, eu tenho amigos, sei lá, da Deus e Amor, das igrejas batistas, enfim, eu tenho bastante amigos e a gente consegue se respeitar, né? Mas como a gente está vendo, a gente precisa ser seletivo, né? Em algumas situações. E se você faz parte de uma igreja, e olha como é sério o que Paulo está dizendo aqui, né? Porque se você faz parte de uma igreja, que você tem um problema como esse, né? Alguém que sai com a mãe do seu pai, abusa da mãe do seu pai, e você não toma uma atitude, você está condenável isso, né? Paulo está dizendo que não é uma boa coisa. E Paulo diz assim, olha, eu já tomei a decisão que vocês pudessem entregar ele a Satanás, né? Eu pelo Espírito, separado no corpo, junto no Espírito. E a decisão, a sentença é, ó, entregue para Satanás destruir o corpo, para que o Espírito seja salvo no dia da salvação do Senhor. Mas não dá, não tem outro caminho. Você tem que tirar, né? E aí tem um Salmo primeiro, tem um versículo que diz que o ímpio não ficará na congregação do justo. Então, se há um problema na igreja da prática de um ser que é ímpio e ele continua na igreja, eu acompanhei um caso recentemente disso, né? Alguém descreveu um problema lá pra gente dar uma meditada junto. E o problema é o seguinte, tem um cidadão que está envolvido lá numa prática errada, e todo mundo sabe, mas as pessoas dizem, nós não podemos tirar ele da igreja. Como assim não podemos? A igreja não é de Cristo, ele já não deu autoridade. E quem possui papel de liderança, então, gente, isso é um perigo muito grande para vocês, né? Porque vocês são responsáveis pelo rebanho de Cristo. Se vocês não corrigem isso, eu tenho muito medo daquilo que aconteceu com Eli, né? Que via os seus filhos fazendo as coisas erradas, que sabia das práticas que eram impróprias, mas ele não corrigiu. E de repente ele cai da cadeira e morre. Né? Não tem um ministério de louvor, embora seja um sumo sacerdote, não tem uma coisa bacana para ser lembrada, porque na verdade a sua conduta era essa, não corrigir. Então você que é líder, que tem esse peso sobre você, e Moisés falou para Deus que era uma obra pesada conduzir o povo dele, você precisa prestar muito atenção nisso, não é? Por quê? Porque se você sabe que tem uma situação que você precisa corrigir e você não toma atitude, vai ser cobrado, né? Não dá para ser problema dele. Não existe isso na igreja. Na igreja não tem problema dele. Na igreja tem problema nosso. Nós somos um corpo. Então, todos que fazem parte do corpo estão envolvidos. Então, se eu tiver um problema, é problema da igreja. Se a igreja tiver um problema, é meu problema. Não dá para separar mais isso. A única forma de separar isso é desligando da igreja, né? Enquanto eu estiver membrado numa igreja, tudo que acontece dentro dela, de bom e de ruim, tem a ver com a minha vida. E afeta diretamente, como Paulo aqui está dizendo, né? Que talvez lá em Coríntios as pessoas dissessem assim, mas é ele que está fazendo, não sou eu, né? A salvação é individual. Talvez esse pensamento já venha de Coríntios, né? A Bíblia não relata isso. Mas talvez seja de lá que surgisse. É problema, o que ele faz é problema dele. A minha adoração é eu e Deus. E Paulo está dizendo assim, ó, não, cara, vocês estão enganados com isso. Vocês têm que olhar para a noiva. Vocês têm que zelar do corpo de Cristo, né? E como você pode ter uma comunhão, né? Porque comunhão é isso, tá ligado, fazer parte do corpo com pessoas que praticam tais obras. Como é que fica isso, irmãos? Né? Como é que você pode dizer que é santo se a sua comunhão é justamente com isso? Que é o que o Paulo vai dizer depois, no finalzinho, que ele diz assim, ó, já por carta vos tenho escrito que, verso 9,
não vos associeis com os que se prostituem. Mas olha o 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo assim, ó, não é qualquer pessoa que você, né, tem que se afastar, até porque você precisa ganhar essas pessoas para Cristo. Mas quem é então? Aí ele vai responder: agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, roubador, não é? Então o que Paulo está dizendo assim, ó, não se preocupe com os problemas lá de fora. Lá de fora, Deus corrige. Lá de fora, Deus julga. Se a gente se esforçar, Deus salva. Os problemas lá de fora. Mas você tem que cuidar da igreja. Então olhe para a igreja. Não se associe, não, com eles não coma. Olha o que Paulo vai dizer, né? No finalzinho, ó, com tal, nem ainda comais. Então veja, Paulo está dizendo assim, tome cuidado onde você anda. Tome cuidado com quem é seu amigo, né? Tome cuidado com quem você está partilhando, porque na verdade, se você tem comunhão, acho que sua vida não está tão boa assim diante de Deus. Se é uma pessoa que pratica tal obra, ela é seu companheiro, e a sua vida não reflete nele um temor, a sua vida não reflete nele um desejo de que você não esteja por perto porque a sua santidade o incomoda, então é porque a sua santidade talvez não esteja tão boa assim, né? E aí você tem cartão de ministro, você tem credencial de convenções, mas você não está incomodando ninguém, né? Incomodando os pecadores. E outra vez eu digo, não é os pecadores comuns, é os pecadores que estão dentro da igreja praticando essas obras de idolatria, de avareza, né? Pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Eu fiquei chocado, e assim, eu não sei se é verdade, né? Tô tomando muito mais cuidado hoje. Já fui muito falador, mas hoje eu tenho que ser responsável. Eu vi um vídeo numa rede social aí dizendo que alguns cantores cobram 5 mil, 15 mil, um deles, né? 15 mil para poder pregar a palavra de Deus. Um pregador cobra 15 mil. E eu sei lá, eu acho que quem vive da obra deve ganhar bem, mas eu acho que é um absurdo isso, né? Mas os idólatras pagam, né? Para isso. E pagam para ser enganado, né? Então, a culpa não é dele, a culpa é dos idólatras que fica corrompendo ele, né? Ele que não tem um caráter firme, santo, mas a igreja que corrompe, a igreja que paga uma verba dessa, 15 mil, você compra de cesta básica, distribui para os irmãos que estão passando necessidade dentro da sua igreja, né? Em vez de pagar um pregador desse, você pega 15 mil, você, sei lá, cria um projeto lá para os jovens, compra lá um aparelho, um equipamento de som, compra lá um lugar lá para que você possa equipar, para dar cursos profissionalizantes. 15 mil é dinheiro, né? Para você estar pagando para alguém ficar lá, e às vezes vai e só mexe com a sua emoção, não leva santidade, não leva nada, porque eu acho que nem tem para isso, mas também não quero aqui tocar em ninguém, né? A gente anda sempre nesse fio da navalha aí. Mas é verdade, a gente precisa ser realista, né? Os irmãos que congregaram comigo, eu já tive a oportunidade de dirigir uma igreja, e eu sempre falava isso. O que eu acho mais triste na igreja evangélica pentecostal é que a gente passa um ano lutando, né? Um ano trabalhando, evangelizando, discipulando, um ano de labuta, de oração, que você vai, que você intercede para que Deus faça um ministério crescer, para que Deus salve vida, para que Deus fortaleça os obreiros. Você tem um ano de história com Deus na sua igreja, e aí resolvem fazer uma festividade, você é descartado, porque vai contratar alguém, vai pagar para alguém vir. E eu já vi até numa festividade o pregador mandar a igreja baixar a cabeça para o diabo falar, para ouvir o diabo falar. E às vezes eu penso assim, tinha tantos pregadores bons naquela igreja, por que convidar um cidadão que vai falar a mensagem do capeta, né? E por que a igreja curva a cabeça para ouvir o capeta? Também não entendo nada dessas coisas, eu fico, sei lá, sabe em que mundo eu tô quando eu vejo uma igreja se curvar para ouvir o diabo.
E ele frisou bem, ou não é Deus que vai falar. Fique bem claro que quem vai falar agora é o diabo. E aí, sei lá. Mas por que isso? Porque na verdade a gente não se incomoda muito com isso, né? A gente não se incomoda com as impurezas que vai entrando dentro da casa do Senhor. As mentiras, as falcatruas, as negociatas. A gente já não se importa mais com isso, né? Eu congrego num lugar que eu sei que não tem eu não, né? Tô falando assim no modo geral, que às vezes nós congregamos em um lugar que a gente sabe que não está na direção de Deus, e a gente procura então os líderes, conversa com eles e eles dizem: não, agora aqui vai ser assim, se você quiser quer, se não quiser te dou sua carta. Às vezes nem carta dão, né? Porque eles acham proprietário até da nossa carta de apresentação. E aí a gente acaba ficando, né? Porque, sei lá, de repente está tudo certo. Não tá, não. Não tá. Então, é o que eu digo. Olhe pro lugar onde você tá, né? Veja se tem as bases. Perdão. Veja se tem as bases bíblicas corretas. A Bíblia ensina tudo, né? Na formação da igreja, na seleção dos irmãos para a igreja, como que uma igreja é formada, como uma igreja é administrada, né? Quem são os líderes da igreja, como esses líderes são separados. Tá tudo na Bíblia, irmãos, tudo na Bíblia, fácil de ler. Você não precisa ser PhD de nada, você precisa ler a Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, depois as cartas apostólicas, e você vai saber administrar a sua igreja corretamente, segundo os padrões e os princípios da Bíblia. Porque tem administração que não é assim, mas que funciona, né? Dependendo do tipo de igreja, dependendo do tipo de evangelho que você quiser viver. Então você não precisa da Bíblia, você pode fazer um curso de administração e administrar a igreja como uma empresa e obter um sucesso, né? Por quê? Porque você vai se tornar um administrador habilidoso, você vai ter noção de marketing, você pode contratar alguém de marketing para fazer as propagandas, você pode contratar alguém para trabalhar na mídia social. E, na verdade, dependendo do tipo de igreja que você quiser ter, é bom você nem se preocupar com a forma bíblica de administração, porque pode não dar certo, né? Se você fizer do jeito que a Bíblia manda, você vai ter uma igreja que busque a Deus verdadeiramente, que esteja preocupado com os princípios do reino. Se você fizer como a Bíblia manda, você vai ter uma igreja que, na verdade, vai se voltar a ser amiga de Deus, né? E ela vai querer praticar isso. Então, eu acho que é isso, né? Aí, se você tem toda essa noção, e a Bíblia vai te dar isso, né? Então, se você ainda não é membro de uma igreja, né? Se você ainda não faz parte de um corpo, eu vou pedir para você ir conhecer, né? Existem muitas igrejas com posições diferentes em relação ao evangelho, mas eu não sei na onde você mora, não sei como é que está a situação aí, né? Porque na igreja a gente tem uma realidade, mas eu não sei como é que é a situação de vocês aí. Mas tem os princípios da Bíblia. Analise, vê se ela se enquadra, né? Já que você quer fazer uma mudança na sua vida, procure um lugar que seja bíblico, um lugar que tenha doutrina bíblica e que os irmãos, quando te ensinarem, dizem: ó, está escrito na Bíblia, a Bíblia mostra assim, né? E questione desde a administração até a ordem no culto, né? Para que você possa ter a segurança de que você vai estar numa igreja evangélica. Se você já faz parte de uma igreja, então reflita, né? Você conhece o seu ministério, você sabe o que se pratica dentro desse ministério, você sabe quais são as posições pastorais desse ministério, e aí você pode agora, como eu disse, nunca sair de uma vez, né? Sem antes tentar conversar com a liderança. Se você perceber algo que está fora da Bíblia, se você perceber algo que está sendo praticado contrário à Bíblia, não é motivo para você se rebelar contra o seu pastor, não é? Isso nunca diga: ó, Alexandre mandou eu tomar uma atitude de rebelião, porque eu sou totalmente contra. A rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Não se rebele, procure, né, a sua liderança, conversa com eles,
tenha a base bíblica do que você acha que está errado, e antes, já sabe, né? Estude bem para saber se é aquilo que você está pensando. Ah, o dízimo é do Antigo Testamento, não se pode dar mais dízimo. Você tem certeza disso? Porque você não vai poder procurar a sua liderança sem ter certeza, porque você pode questionar e eles vão mostrar na Bíblia para você que você está errado. Então você vai passar vergonha por isso, né? Então, antes de você tomar uma atitude de procurar a direção da igreja para mostrar o que está errado, tenha certeza que realmente está errado, né? Para que você não seja envergonhado. Agora, se você mostrou para a liderança, né? Eu me lembro que uma vez Deus me deu uma revelação sobre um obreiro de uma igreja de um pastor conhecido meu, e eu fui nessa igreja e Deus me deu uma revelação com um dos seus obreiros. E aí eu não entreguei isso, eu fui orar, né? Porque era uma revelação um pouco pesada. Eu era ainda meio que novo convertido, não tinha muitas experiências assim. E aí eu fui orar e passei um período orando e fui, então tomei coragem. E como eu tinha aprendido, né, com os meus professores, eu peguei o obreiro e peguei o seu pastor e tive todo um cuidado de dizer, ó, pastor, não é que ele não seja um servo de Deus, mas Deus quer que ele faça um conserto. E aí falei para ele, ó, a situação é essa e essa, não é verdade? Ele disse sim, é verdade. E aí o pastor dele, da minha cara, disse assim, ah, você vai para o monte hoje, faz uma oração, pede perdão, amanhã você está escalado para pregar aqui. Eu fiquei assim, né? Porque se ele pensou que ia me abater, eu acho que não, porque graças a Deus eu tinha orado para, né, conversar com ele, eu tinha muita certeza do que era a direção de Deus naquela situação. Eu não me abalei, mas eu fiquei pensando nesse obreiro, né, que o próprio pastor está dizendo assim, ó, você tem uma palavra, uma direção de Deus, você sabe que você está nesse erro, mas você faz uma oração e está certo. Amanhã você vem pregar. Quer dizer, como que essa ovelha vai aprender temor, né? Como essa pessoa vai poder sentir o peso do seu pecado se o próprio pastor aconselha ele a tomar uma situação dessa? Então é muito complicado tudo isso, né, irmãos? A gente precisa rever. E é claro que um lugar como esse não é aconselhável ficar, né? Se seu pastor te aconselha a ficar mesmo praticando o pecado, não é bom, né? Por isso que eu não gosto dessa história de bem como tá. Né? Eu não tenho bases nisso da Bíblia. Se você tiver também, me ajude aí, porque eu quero, se eu estiver errado, eu quero mudar. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me arrepender. E arrependimento é mudança, né? Ah, se eu me arrependi, eu mudei, não tem jeito. E é o primeiro passo, né? Eu me arrepender para ir buscar o meu perdão. Então não tem esse negócio de bem como está. Ou você muda, ou não tem jeito, né? Esse negócio de bem como está aí é meio que essa situação de você estar na igreja, numa prática. Eu já conheci, por exemplo, nesse negócio de a gente evangelizar, a gente às vezes vai em lugares tenebrosos, assim, né? Lugares da marginalidade, né? Lugares na margem da sociedade. E eu já ouvi dizer, por exemplo, de traficante que vai na igreja dar o seu dízimo e as suas ofertas, né? E que inclusive aconselhavam lá os trabalhadores da biqueira a dar o dízimo na igreja. Não, você vai e leva o dízimo para a igreja pelo menos uma vez por semana para levar o dízimo para Deus abençoar. Quer dizer, poxa, e o pastor dessa igreja nunca conversou com esse cidadão, né? Não sabe que ele é traficante? E será que o pastor, sabendo disso, aceitaria o dinheiro desse dízimo, né? Puxa, são coisas que não faz sentido para nós, né? Se você quer servir a Deus, você tem que mudar, não tem jeito, gente. Não tem nenhum pastor pode aceitar que você vive nessa prática dos seus erros e vivendo na igreja como se fosse membro, como se fosse, né? Não tem jeito. Não é uma questão humana, né? Essas regras não somos nós que criamos, né? As regras são na Bíblia isso, né? São desde que Deus estabeleceu aí as ordens sobre a terra, você vai ver que tem um conjunto de regras que ele estabelece para tudo, né? O dia, a noite, as estações do ano, o limite do mar. Então, ele colocou regra em tudo.
Então não somos nós, o nosso papel não é estipular novas regras, né? Nosso papel é ensinar essas regras para que você possa obter triunfo, né? Quando você entra numa empresa que tem uma visão de crescimento, quando você entra numa empresa que ela tem uma preocupação de que você alcance, né, novas posições, que você cresça dentro da igreja, ela vai te dar treinamento. E esses treinamentos é para que você se adapte, né, na visão da igreja, na visão que eles têm como progresso e que você possa então evoluir. Assim é no reino de Deus. Você tem aí sua vida sem regra, você tem sua vida aí com seus princípios humanos, com a sua tradição, com a sua cultura, mas quando você quer entrar no reino, então você tem que entender que você tem que aprender a constituição do céu, que é a Bíblia Sagrada. E aí ela vai te ensinar tudo isso, né? Por exemplo, eu vou orar, eu já ouvi isso. Eu vou orar a Deus para me ajudar a perdoar. Parece que é uma coisa boa, não é? Mas Isaías diz que o meu pecado causa uma divisão entre eu e Deus. E Jesus diz que a única forma do meu pecado ser perdoado é se eu perdoar. E se eu não sou perdoado, então aquela divisão ainda está em pé entre eu e Deus, que impede de ele me ver, diz o livro de Isaías. Você pode conferir lá se não está escrito isso no livro de Isaías. Então cria essa barreira. Aí como é que eu vou orar? Vou orar para quê? Se a Bíblia está dizendo que ele não pode me ouvir por causa da minha transgressão, como é que eu derrubo essa barreira? Eu perdoo, porque aí eu perdoando, eu sou perdoado, essa barreira cai. Não é? É simples e fácil. Mas as pessoas, não, irmão, vem assim mesmo. Ai, Deus vai te limpar, irmão. Deus vai fazer o que ele mandou você fazer. Deus é um fanfarrão, perdoe-me, né, a palavra. Né? Mas é a visão desses irmãos. Deus, ele conta piada, ele fala para você fazer as coisas, mas ele não liga, não. Oxe, como não? Como não? Até os anjos saíram do céu. Oxe, como que ele não liga? Se ele diz para não matar, ele não quer que mate. Se ele não diz para não roubar, ele não quer que roube. Se ele diz para não adulterar, ele não quer que adultere. E não tá tudo certo, não. Tá ali, ó, pá, escrito. E é dessa forma que ele quer. Então, como está o seu sentimento em relação ao pecado, irmãos? Deixa eu até fechar aqui. Eu preciso fazer essa pergunta. Como que você tem se relacionado com o pecado? E o pecado não do mundo. Como Paulo está dizendo. O resumo do capítulo 5 é isso. E a reflexão que nós precisamos ter é essa. Como está a sua relação em relação ao pecado? Ao pecado do mundo? Não, ao pecado da igreja. A impureza da igreja. Como que está a sua relação com essas mentiras que estão sendo praticadas? Você é o problema deles? É assim que você tem encarado isso? Você vai se dar mal. Não é? Se Deus mostrou para você, é porque Ele quer que você tome uma atitude. E isso também é perigoso. Quem sabe um dia a gente tenha tempo para falar sobre isso. Mas como é que está isso? Como é que está a sua relação entre servir a Deus e servir o homem? Não é? Porque eu conheço uma pessoa que congrega em um certo ministério, e o ministério tem várias bases, assim, que eles estão realmente fora da palavra de Deus. Não é? Não é porque eu estou julgando, não. É porque a palavra diz. Eu confio na palavra. Eu confio que essa palavra, ela é verdade. Só que se a Bíblia está dizendo que não é para fazer assim, essa pessoa está lá, e ela costuma dizer isso, né? Mas cada um faz o que sabe da sua vida, e cada um vai pagar por... Não, Paulo está dizendo assim, epá, vocês nem se entristecem, vocês estão vendo as coisas acontecer, vocês não tomam uma atitude. Poxa, vocês não têm nenhum tipo de sentimento assim, você não fica com vergonha de saber que isso está acontecendo do seu lado? Você não fica envergonhado de saber que você está aceitando isso, né? Como é que você está aí na relação das doutrinas da sua igreja, né? Da fidelidade ao seu ministério? Como é que você relaciona com isso? Tá tudo bem para você? Não, é só uma quebra de regra. É só um ponto. Assim. É só, mas tá grande esse é só, né? Então como é que você está se relacionando com isso, irmão? Porque você precisa ter uma posição. O crente não pode ficar em cima do muro. É sim, sim, não, não. Ponto, acabou. É porta aberta, ou a porta estreita, ou porta larga. Não tem porta adaptada, porta média. Não tem. Então, Jesus ele não quer isso. Porque é um morno, né? É um morno. Que Jesus disse que vai vomitar da boca dele.
Que é o cara que não tem uma posição, que não toma uma atitude, que está vendo o pecado do seu lado, que está vendo as pessoas agirem de forma enganosa, que está vendo as falcatruas dentro da igreja, que está vendo as perversidades, que está vendo a mentira, está vendo o engano, e que não toma uma atitude, cara. Não toma. E aí isso é muito mais grave para quem tem responsabilidades, né? Porque é claro que Jesus não vai julgar um novo convertido chegando agora, que às vezes nem é batizado, mas já que percebe o erro, né? Porque às vezes é tão gritante que não tem como não perceber. Então esse novo convertido vai ser julgado num peso. Mas e o obreiro credenciado, que está ali para conduzir a noiva em retidão, que está ali para conduzir a noiva no caminho certo, né? Para levá-la a pastos verdejantes? Esse cara aí vai pagar. Vai pagar. E como é que nós vamos lidar com isso? Se a gente não sente tristeza disso, se as coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não se entristece, a gente não se envergonha de que tal coisa esteja acontecendo, a gente acha tudo normal e ó, bate palma ainda. Paulo não quer isso. Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Ou a igreja é santa, ou nós já perdemos o sabor e estamos sendo pisados por porcos. Às vezes eu tenho a impressão que estamos quase lá, né? Uma igreja sem sabor, que o pecador entra e sai. Nós temos hoje, olha que coisa mais horrível o que eu vou dizer para você. Nós temos hoje, na nossa realidade eclesiástica hoje, um grupo chamado simpatizantes do Evangelho. Já viram isso? Olha como nós estamos feios na foto. Simpatizantes do Evangelho. É o cidadão que gosta da igreja. Ele não quer largar o mundo. Ele não quer se converter. Ele gosta da igreja. Ele vai na igreja porque o culto... eu venho aqui, eu sinto uma paz, irmão, assim... né? As pessoas deviam entrar na igreja e sair transformada. As pessoas deveriam conhecer os crentes e dizer assim, rapaz, se eu andar com ele, não dá para fazer isso. Não dá para ter uma barganha, né? Não dá para ser como o irmão que me procurou, minha esposa, nós estávamos lá em casa, lá, sentado numa mesa, e disse assim, ó, Alexandre, o negócio é o seguinte, agora nós temos um esquema aí de uns negócios assim, que você fala umas coisas assim, e as pessoas ofertam. Oxi, eu digo, não preciso disso não, rapaz. Hoje, se Deus quiser que a oferta seja dada, ela vai ser dada e não preciso manipular ninguém para isso não. Coisa mais maligna, né? A gente sabe o que acontece, mas eu não quero usar essa ferramenta, não é de Deus isso. Eu tenho que ensinar os irmãos o privilégio de ofertar e dizimar na casa do Senhor, não ficar seduzindo ele a fazer uma coisa que ele não deseja. Como que está a sua relação com o pecado na igreja? Quem são os seus amigos da igreja? São os amigos de oração? Você faz parte daquele grupo que, quando se reúne, fala da palavra? Você faz parte daquele grupinho, que nunca é muito grande, né? Não é uma panelinha, não. É um grupinho que quando se assenta, senta para as faíscas sair mesmo, assim, porque a palavra vai bater, a palavra vai cortar, a palavra vai limpar, vai transformar, porque vai ter palavra no meio da conversa. E eles vão mostrar para você quando você errar. Irmão, você está errando aqui. O que a Bíblia diz assim. Como é que está a sua relação com isso? Seus amigos da igreja, quem são eles? São os tementes, os sinceros? Ou são os idólatras, roubadores, avarentos? E aí? Como é que é? Como é que é a sua relação com o pecado da igreja? Como é que é a sua relação com a impureza da igreja? Existem muitas coisas, irmãos, muitas coisas que as igrejas praticam, né? A celebração do Natal, isso agora dentro do templo, né? Festa junina. A gente sabe qual é a origem da festa junina, irmãos. Pelo amor de Deus, não tem como adaptar isso, né? A gente sabe que são festas idólatras. Não é para nós. A gente não tem que copiar isso, misericórdia.
Mas as pessoas fazem. E como é que você está em relação a isso? Altarzinho para acabar culto e o homem tira foto. E muitas vezes é muito mais organizado do que o altar de Deus. Poxa, gente, na casa do Senhor, como é que você se relaciona com isso? Tá tudo bem para você? Tá tudo bacaninha? É o problema deles, irmão. Eu não sou assim. Não, 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 não. Descubra isso. Descubra qual é a sua relação com o pecado da igreja. Descubra se os seus amigos da igreja são pessoas sinceras, que estão querendo servir a Deus, ou são pessoas que estão ali por engano. E a gente conhece alguns, né? Não compete a nós julgar eles, porque Deus não nos dá esse direito. Mas as suas atitudes são condenáveis, e essas a gente pode condenar. E aí você vai descobrir que tipo de crente você é. Então, existe? Sim, existe. A igreja deixou de ser de Deus? Não, Paulo saúda como igreja de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, é triste ver essa condição. É triste ver numa igreja que já não corrige mais o pecado. É triste ver numa igreja que está vendo as pessoas pecarem e que não fazem nada. Não se entristece, dá um culto lá. Oh, glória de Deus! Irmãos, seja maduro na fé. Meninos na malícia. Mas maduros na fé. Pense um pouco, por favor. Analise. Eu não quero que os irmãos da fofoca me queiram bem. Não quero. Eu quero que quando eles me vejam, para a conversa. Porque se ele fofocar do meu lado, é sinal que a minha santidade não vale de nada. Se o irmão me procurar para semear contenda e eu ouvi-lo, é porque a minha santidade não serve de nada. O irmão contendeiro, se ele me procura, é porque eu não sirvo de nada, não tenho exemplo para dar a ele, ele acha que eu sou qualquer um. Se o rebelde me procura para rebelião, é porque ele não me respeita como servo de Deus, ele acha que eu sou qualquer um. E eu não quero ser qualquer um. Eu quero mostrar que acredito no que a Bíblia diz, de que nós podemos ser imitadores de Cristo. Amém? Pense um pouco, por favor. É muito sério isso. Talvez outro dia Deus nos permita falar um pouco mais, até dentro do Coríntios mesmo, quem sabe a gente reflita um pouco mais sobre isso. Amém? Senhor nosso Deus, em o nome do teu Filho Jesus, eu me coloco diante do Senhor, porque existe muita coisa que o Senhor quer corrigir nos nossos tempos, nas nossas congregações, e o Senhor precisa de nós para isso. O Senhor precisa que o sincero se manifeste. É lícito que essas coisas aconteçam para que os sinceros se manifestem, diz a tua palavra. Então tome os teus sinceros. Que a gente tenha a ousadia, Pai, de dizer não, de não andar junto com idólatras, com os avarentos, com os roubadores. Que a gente tenha coragem, Senhor, de dizer não, para não andar com mentiroso, com rebelde, com fofoqueiro. Que a gente tenha coragem de dizer não, Senhor, para não ser companheiro daqueles que, estando na sua casa, praticam e têm o prazer no mal. Que o Senhor possa nos agraciar com teu Espírito Santo, nos transformando à luz da tua palavra, pelo poder de Jesus Cristo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta para falarmos do capítulo 6, né, de 1 Coríntios. Vamos aqui ver o tema, né? A gente já sabia que a gente ia falar da impureza na igreja hoje. E amanhã é abnegação de Paulo em seu ministério. O finalzinho, instante, exortação à santidade. Se Deus permitir, falaremos dessas coisas amanhã. Tenha uma boa noite. Eu te espero você em nome de Jesus.